Ok, finalmente chegamos então ao item D do problema número 3. Perceba que esse problema realmente trouxe para nós aqui bastante dificuldade pelo seu tamanho, né? É um problema clássico, a maneira de raciocinar nesse problema com certeza vai te ajudar em problemas parecidos. Chegamos no item D e é o item que eu considero o item mais delicado para a gente conseguir aqui responder. Por quê? É um item que não vai estar preocupado com a ordem dos números que nós geramos, mas sim com o valor da soma de todos os números que foram assim formados. Só recapitulando, a gente tinha algarismos formados, a gente tinha números formados pelos algarismos 1, 2, 4, 6 e 7, e a gente estava dispondo, né, todos esses algarismos, que no caso aqui a gente viu que são, sendo 5 numerais, uma permutação de 5, ou seja, 120 números, e a gente estava dispondo esses números em ordem crescente. Agora, a gente está sendo perguntado qual a soma dos números assim formados. E a gente precisa, então, estabelecer uma estratégia para calcular essa soma. Evidentemente que eu não vou listar todos os 120 números e somar 2 a 2 até chegar lá no resultado. Não, claro que não. O que nós devemos fazer é ter uma estratégia para chegar nesse resultado. E nós vamos fazer isso de duas maneiras. Eu peço a sua atenção aqui para que você compreenda cada uma delas, até porque esse raciocínio aqui vai ser um pouquinho mais refinado do que aqueles que nós empregamos aqui nos itens anteriores. Ok? Então vamos lá. Primeira solução. Vamos responder esse problema aqui de duas maneiras. Primeira solução. Raciocine aqui comigo. Pense bem. Eu estou construindo algarismos, estou construindo números de 5 algarismos. 1, 2, 3, 4 e 5. Esses algarismos, esses números são construídos permutando-se os algarismos 1, 2, 4, 6 e 7. Então, aqui vai aparecer o algarismo 1, aqui vai aparecer o algarismo 1, aqui vai aparecer o algarismo 1, aqui também e aqui também. Ou seja, o algarismo 1 aparece em todas as posições. O algarismo 2 aparece em todas as posições, assim como os algarismos 4, 6 e 7 aparecem em todas as posições. A pergunta que eu faço é, em quantos números o número 1 aparece na casa das unidades, ou seja, na posição número 5? Essa é a minha pergunta. Eu vou contar quantos números são gerados de maneira que o número 1 apareça nessa posição. Bom, a gente vai ver que se sobraram aqui 4 posições em aberto, eu tenho uma permutação de 4 elementos. Isso é 4 fatorial, que vai ser 24. Se eu coloco o 1 nessa posição, eu também vou ter quantos? O raciocínio é completamente análogo. Eu vou ter uma permutação de 4 elementos, consequentemente 24. E assim sucessivamente, se eu colocar o 1 aqui, aqui ou aqui, eu vou obter quantos números dessa forma? 24, 24 e 24. Né? Basta você notar, por exemplo, que 24 vezes 5 dá precisamente 120, que é a quantidade de algarismos que nós temos. Ou seja, o número 1 vai figurar 24 vezes em cada uma das posições. Por que eu estou falando isso? Calma, você já vai entender. Da mesma forma, o número 2, o número 4, o número 6 e o número 7, cada um deles vai figurar 24 vezes em cada uma das posições. Bom, mas no que isso me ajuda então? Bom, quando a gente vai somar algarismos, a gente aprende primeiro a somar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, unidade de milhar com unidade de milhar e dezena de milhar com dezena de milhar. Então é por isso que nós estamos separando as unidades, as dezenas, as centenas, unidade de milhar e dezena de milhar. Então, ao somar as unidades, vamos somar aqui somente as unidades, a nossa primeira continha. Eu vou fazer 1 mais 2, que é outro número que aparece nas unidades, mais 4, mais 6, mais 7. Por quê? Porque esses são os números que aparecem nas unidades. Como nós já observamos, cada um deles aparece exatamente 24 vezes. Então, eu vou
multiplicar isso aqui por 24, porque cada um desses números aparece 24 vezes. Então, eu vou ter 24 vezes 1, mais 24 vezes 2, mais 24 vezes 4, mais 24 vezes 6, mais 24 vezes 7. Evidentemente, eu não vou utilizar a propriedade distributiva. Eu vou simplesmente somar o que está aqui dentro do parênteses e obter o resultado, que vai ser o resultado das unidades. Bom, 1 mais 2 mais 4. Perceba que 4 mais 6 dá 10, certo? Aqui dá 10. E 7 mais 2 mais 1 também dá 10, então o que está aqui é 20. Então isso é 20 vezes 24. 24 vezes 2 dá 48, acrescento um zero, isso é 480. Então aqui eu já tenho, somando apenas as unidades, eu já tenho um número de 480. Vamos proceder com esse raciocínio e somar agora as dezenas. Bom, se você já prestou bem atenção, para somar as dezenas eu vou fazer um cálculo muitíssimo parecido com esse. Afinal de contas, os números que aparecem nas dezenas são os mesmos. 1 mais 2 mais 4 mais 6 mais 7. Entretanto, ao invés de multiplicar por 24 apenas, né, que seria o número de vezes que cada um deles aparece, eu vou multiplicar ainda por 10. Por que eu vou multiplicar por 10? Porque agora eu estou na casa das dezenas e não na casa das unidades. Então, esses números aqui, cada um deles aparece 24 vezes, porém aparece 24 vezes na casa das dezenas. Então, eu pego esse resultado e multiplico por 10. Evidentemente que isso vai ser equivalente a simplesmente multiplicar 480 por 10, ou seja, simplesmente acrescentar mais um zero. Ou seja, isso aqui é 4.800. Ok? Bom, empregando esse raciocínio, agora aqui na casa das centenas, qual é o resultado que eu vou ter? Eu vou ter que acrescentar mais um zero. E na casa das dezenas, das unidades de milhar, eu vou acrescentar mais um, até chegar nas dezenas de milhar, onde eu vou acrescentar mais um também. Então, como é que vai funcionar? Agora, nas centenas, eu tenho exatamente o mesmo raciocínio. E aqui eu coloco 24 vezes 100. Então, agora, ao invés de 2 zeros no final, eu tenho 3 zeros no final. Procedendo da mesma maneira, eu vou obter... Quantos zeros agora? Aqui eu multipliquei por 100. Aqui eu vou multiplicar por 1000. Por quê? Porque eu estou na casa das unidades de milhar. Então, aqui eu tenho 4 zeros no final. E, finalmente... eu vou multiplicar para chegar nas dezenas de milhar, que dá exatamente 4 zeros. Ou seja, no final aqui eu vou ter quantos zeros? 5 zeros. Qual que é o meu resultado, então? O meu resultado, obviamente, é somar as minhas somas parciais aqui, os resultados das minhas somas parciais, das unidades, das dezenas, das centenas, das unidades de milhar e das dezenas de milhar. Então, a minha resposta vai ser 480 mais 4.800 mais 48.000 mais 480.000 mais 4.800.000. Enquanto você faz essa continha aí na sua calculadora, eu vou desenvolver a segunda solução aqui ao lado, ok? Nós vamos desenvolver aqui um segundo raciocínio que vai chegar no mesmo resultado, ok? Vamos lá. Segunda solução para o mesmo problema. Bom, qual vai ser o nosso raciocínio empregado? Nós vamos fazer uma observação de maneira bastante inteligente e a partir dessa observação nós seremos capazes de fazer essa mesma soma de uma maneira muito mais simples, tá ok? Então vamos lá, a nossa segunda solução. Nós vamos fazer a seguinte observação. Como é que eu geralmente componho um algarismo? Bom, eu tenho um número, né? Eu tenho 5 algarismos, então vamos gerar um desses números, apenas para a gente prestar atenção. Começar o raciocínio, aliás.
Então, por exemplo, posso gerar o número 1, 4, 6, 7 e 2. Esse seria um dos 120 algarismos que a gente tem. Bom, perceba que se eu troco o 1 de posição com o 7, eu vou obter aqui um número com essa configuração. Se eu troco o 6 de posição com 2, e eu repito aqui o 4, perceba que eu posso sempre fazer isso com qualquer número que eu pensar, né? Esse número e esse outro, eu obtive um a partir do outro trocando o 1 de posição com 6 e o 1 de posição com 7 e o 2 de posição com 6, mantendo o 4 fixo. Perceba que ao somar esses dois números, olha só que interessante. Ao somar esses dois números, o que eu obtenho? Eu obtenho 8, eu obtenho 8, eu obtenho 8, eu obtenho 8 e eu obtenho 8. Que interessante, não? Vamos fazer mais uma vez para você perceber. Pega um outro algarismo qualquer. Pega, por exemplo, 2, 1, 6, 7, 4. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos trocar o 7 de lugar com 1 e o 2 de lugar com 6 e vamos somar. Então, o 6 vem para o lugar do 2, o 7 vem para o lugar do 1, o 2 vem para o lugar do 6 e o 1 vem para o lugar do 7, o 4 eu mantenho. Se eu adiciono esses dois números, que resultado eu vou obter? 8, 8, 8, 8, 8. Uau! Praticamente parece mágica, né? Eu sempre vou somar dois números então dessa forma e o resultado vai ser 88.888. No que isso me ajuda então para chegar na resposta, professor? Bom, eu tenho 120 números para somar. Eu sempre posso reorganizar a ordem da soma, porque a gente sabe que a ordem das parcelas não altera a soma. Então eu posso reorganizar essas parcelas duas a duas, de modo que eu sempre vou somar esses números dessa forma. Primeiro, os números que têm o 1 trocado de posição com 7 e o 6 trocado de posição com 2. Eu vou ter, então, quantos pares dessa forma? Eu vou ter 60 pares dessa forma? Bom, se eu vou ter 60 pares dessa forma, então, para eu chegar no meu resultado, basta eu fazer 60 vezes o valor de cada uma dessas somas. E o valor é constante? O valor é 88.888. Perceba que agora, para eu chegar no resultado, eu não vou fazer uma soma tão grande como eu fiz naquele último. Eu vou apenas fazer uma multiplicação. Bom, uma maneira de você fazer essa multiplicação ficar um pouquinho mais simples é só você desconsiderar aqui o zero, né? Você pode fazer isso e multiplicar o 6. Não vai ter muito jeito, na verdade, né? Porque se você for fazer aqui a propriedade distributiva, né? Escrever 80.000 mais 8.000 mais 800 mais 80 mais 8 e distribuir o 6, o que vai acontecer é que você vai chegar exatamente aqui nessa soma, perceba, né? Perceba que você vai chegar exatamente aqui, ó. Eu vou aqui desenvolver só para você perceber, certo? Então, ó, se eu fizer 60 vezes 80.000, né? mais 8.000, mais 800, mais 80, mais 8, perceba que ao multiplicar 60 vezes 80.000, você vai obter justamente 4.800.000, né? Você tem aqui 4, 5 zeros. Então, dessa vez, não vai ter como a gente economizar cálculo não, tá? Ambos vão chegar no mesmo resultado e tudo que você vai precisar fazer é justamente multiplicar 60 vezes 88.888 da maneira como você já sabe, né? De que maneira? Fazendo o algoritmozinho lá da multiplicação. Ou seja, eu vou fazer 88.888, vou multiplicar só por 6 e eu acrescento o zero no final. Então, vou multiplicar por 6, não tem jeito, a gente não vai conseguir correr dessa conta aqui, né? Então, vamos lá. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 8, 48. Eu adiciono 4, então eu tenho 52.
6 vezes 8, 48. Eu adiciono 5, né? E agora, adicionando 5, eu vou ter 53. 6 vezes 8, 48. Eu adiciono 5, eu vou ter 53 novamente. 6 vezes 8, 48. Eu adiciono 5, eu vou ter 53. Então, para chegar ao meu resultado aqui, eu vou simplesmente adicionar um zero. Então, isso aqui é 5333280. Ou seja, 5.333.280. Ok?